Boa tarde, amigos da nossa subseção OAB Lapa. É um prazer que estamos aqui hoje com mais uma live e hoje apresentando como nosso convidado o Dr. João Antiório, advogado com MBA em Gestão pela FGV e é o nosso palestrante de hoje. Hoje nosso tema é a herança digital e para isso eu convido o Dr. Antiório para entrar na sala com a gente. Boa tarde, doutor Antiório, como está? Boa tarde a todos. Graças a Deus, bem, né? Bem, graças a Deus. Bom tê-lo aqui conosco. Convido também a doutora Érica Siqueira Lopes, entrando aqui na sala com a gente. Doutora Érica é advogada, membro efetiva da nossa Comissão de Direito da Família e do Adolescente da OAB da Lapa, pós-graduanda em Direito Digital e Proteção de Dados pela EBRAD. Doutora Érica, boa tarde, bom tê-la aqui conosco, é um prazer falar com a colega. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade, obrigada, doutor João Antiório. Queria convidar também o doutor Hamilton, nosso colega aqui da nossa subseção, membro da nossa Comissão de Direito, da Comissão de Direitos e Comissões de Startups da nossa OAB. Obrigado, doutor Hamilton, pela presença. Boa tarde, doutor Martins, doutora Érica, doutor Antiório. Eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês desta live. Muito bem. Hoje é uma tarde bastante especial, né? Estamos aí com um bom dia. Amanhã já está pedindo uma chuva, mas vamos seguir com a nossa live aqui, que hoje a nossa subseção já começa a semana com um assunto bastante interessante e bastante, digamos assim, até um pouco polêmico. Queria agradecer a toda a diretoria da subseção da Lapa, Dr. Luiz Rogério Barros, que está no nosso suporte aí técnico. Obrigado, Dr. Luiz, nosso presidente. Dr. Wagner Luiz Dias, nosso secretário-geral. Obrigado, Dr. Wagner, doutora Adriana Carla Gomes, nossa secretária adjunta, e a nossa tesoureira, doutora Cristina Toninato. Uma boa tarde a todos, bem como gostaria de agradecer a presença e a audiência dos nossos internautas e colegas da subseção da Lapa. Doutor Antiório, herança digital. Esse é um tema muito polêmico ou já está ficando pacificado nos nossos meios? Boa tarde, tenha a palavra. Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que não está previsto nem na nossa legislação, né? Então, eu acredito que nós estamos vivendo tempos de uma mudança tão grande em todo o nosso... nas nossas vidas em geral, né? E muita coisa, a legislação está caminhando a passos mais lentos do que a própria evolução. Então, muita coisa surge, né? E muitos direitos acabam surgindo, inclusive, antes mesmo de serem previstos em lei. Então, quando se fala aí na herança digital, nós estamos falando de algo que é imaterial, né? Algo que não se consegue precificar, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, é uma coisa muito polêmica, pois nós não temos como... muita gente acho que nunca pensou nisso, né? Então, é uma situação totalmente nova para qualquer pessoa, e nós, advogados, acabamos tendo a incumbência agora de começar a tratar de um assunto que praticamente não existia ou não existe ainda legalmente. Então, muitas vezes a gente tem algumas situações em que eu escrevi um artigo em meados do ano passado, se eu não me engano, em junho do ano passado, quando eu falava do direito e dos relacionamentos. E ali eu falava da parte do direito digital, onde principalmente hoje nós temos uma situação de pessoalidade total em relação às informações que as pessoas têm nos seus arquivos digitais, nos seus celulares, nas suas nuvens, e tudo isso é uma situação
que quando você vai falar, né, no momento em que a pessoa não está mais entre nós, para quem ficaria tudo isso? Se a gente for falar de rede social, por exemplo, ou das próprias nuvens, a gente tem dois aspectos. Então, nós temos que olhar primeiro pelo lado dos, vamos dizer assim, bens imateriais que ali estão. Então, você tem fotos, você tem páginas de redes sociais onde se ganha dinheiro, né? E você tem também aquelas coisas mais íntimas das pessoas. Então, cabe a todos nós perguntarmos, quando vai se falar em algo que vai ser deixado para a posteridade, vai ser deixado para o futuro, será que nós queremos que os nossos cônjuges, que os nossos filhos, netos, tenham acesso a tudo aquilo que a gente tinha numa vida totalmente privada, numa vida totalmente individual? Né? Então, isso é uma situação que eu acredito que muita gente nunca pensou. Principalmente as pessoas que colocam tudo, né? Na internet, nas nuvens, nas redes sociais. Então, muita coisa, às vezes as pessoas comentam assim, mas a minha rede social é protegida, tem senha, ninguém vai ter acesso. Mas e a hora que você não está mais aqui? Né? Então, tudo isso vai gerar uma situação totalmente nova. Né? E quando a gente fala aí da herança digital, a gente tem algumas definições, e eu tenho usado uma que diz que a herança digital é o conteúdo imaterial, incorpóreo, intangível, sobre o qual o falecido possuía titularidade, formado pelos bens digitais, com valoração econômica e também sem valoração econômica. Então, a gente vê que muita gente, hoje, praticamente, quase 100% das pessoas, tem um acervo digital guardado em algum lugar, em alguma nuvem, por aí. E isso começa a gerar, hoje, situações em relação ao momento em que essas pessoas não estão mais entre nós. E a gente pega aí situações onde um dos casos que nós temos, que já há algum tempo teve uma decisão judicial, foi justamente na Alemanha, quando a família, os pais, né, de uma adolescente, quiseram acesso à sua conta de uma rede social, até para elucidar a morte daquela jovem. Então, não se sabia se ali, na rede social, poderia-se ter acesso a alguma informação que levasse a um possível suicídio, ou a um homicídio, ou qualquer outra situação que possa ter levado aquela jovem à sua morte. E não foi possível, assim, de cara, de bate-pronto, se acessar a rede social, porque muitas vezes as pessoas têm a senha do marido, da mulher, do namorado, muitos casais acabam tendo até rede social em conjunto, mas a grande maioria tem a sua rede social privada e ali é onde só ela tem acesso. E nessa mesma matéria, nesse mesmo artigo que eu escrevi o ano passado, nós falávamos sobre uma situação em relação justamente aos relacionamentos, onde as pessoas hoje estão sempre colocando nas próprias redes situações totalmente pessoais e que não gostariam, né, que um companheiro, que uma companheira tivesse acesso. E isso mostrava, inclusive, uma pesquisa onde mais de 50% dos casais já tinham um segundo relacionamento, por exemplo, engatilhado, caso aquele relacionamento que ele tem no momento não desse certo ou acabasse. Então, e tudo isso ali na rede social. Então, o que a gente vê a hora da herança, até porque agora nós começamos a ter esses nativos digitais, né,
tendo os primeiros falecimentos e etc. Não, são pessoas muito jovens, mas que também estão passíveis. E hoje começa a aumentar. Então, tudo isso é muito polêmico, né? E quem terá acesso, né? Então, o que começou a se falar, por exemplo, são nos testamentos digitais ou testamento afetivo, né, onde a família vai ter acesso a toda a vida digital, a todo o acervo digital da pessoa falecida. Então, é realmente uma situação muito nova, e agora a gente ainda tem aí, logo, entrando em vigor a LGPD, e a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai trazer mais um ingrediente a toda essa situação, principalmente quando começarem a haver as primeiras ações e etc. Então, como eu falei, é uma questão muito nova, né, totalmente, às vezes, talvez até impensada há algum tempo atrás, e que as pessoas a gente vai ter que trabalhar meio que por uma analogia, principalmente enquanto não existir uma legislação em relação ao caso, nós vamos ter que trabalhar com uma analogia para que se tenha esses acessos. E aí até trabalhando também em relação à individualidade da pessoa. O que é um bem, né, digital, em que a família pode ter acesso, o que não pode ter acesso, e aquilo que é uma coisa íntima, pessoal, e que talvez não se deva se passar a ninguém. Se a gente pegar aí algumas redes sociais, o próprio Facebook tem isso, que é o acervo, aquele memorial, né, onde você entra lá e autoriza uma pessoa a ter acesso ter acesso não, mas a administrar a conta de uma pessoa falecida depois que já ocorreu a morte do dono da página. E outras redes também, né? O próprio Instagram permite que se tenha também o memorial, ou se você vai excluir direto a conta. Mas hoje em dia é uma situação delicada, porque se você pegar muita coisa, né? Hoje em dia, por exemplo, não se tem mais álbum de fotografia, né? A gente que tem uma aí talvez mais de 20 e poucos anos, né? A gente tinha os álbuns de fotografias, né? Onde passávamos a toda a família, nos eventos quando se encontrava presencialmente, passava-se todas as nossas memórias, nossas viagens, né? E hoje em dia não se tem mais isso. Tudo está no celular, tudo está no arquivo digital, numa rede social, ou no Facebook, ou no Instagram, que são as redes mais utilizadas, né? O Instagram, principalmente pela juventude, né? E eu fiquei sabendo esses dias que o Facebook é uma rede social mais de pessoas mais velhas, né? Então, tudo isso acontece hoje. Mas é uma situação engraçada, porque a nossa vida hoje está dentro de um aparelho de telefone celular. Né? Aqui você tem acesso às suas fotos, você tem acesso aos aplicativos de conversa, onde muita coisa acontece. Né? Nós tivemos aí, há um tempo atrás, o ministro da Justiça e uma situação inusitada, onde conversas de rede social foram colocadas aí abertamente. Né? Nós temos fotos, nós temos senha de banco. Né? Outro dia, por exemplo, eu tive uma cliente que sofreu um sequestro relâmpago e o bandido pediu o celular dela sem senha, para ele ver os saldos em conta corrente, para saber em que bancos eles iriam para retirar dinheiro. Então, tudo isso é uma situação bem
atual mesmo, né, e até onde a gente precisa começar até a ter um certo cuidado em relação a tudo que a gente armazena dentro do celular. E a hora que se você pensar, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde, falece do dia para a noite, e aonde o celular é acessado por uma senha, ou por uma outra situação, uma digital, ou um reconhecimento de face, etc. E você não tem mais como ter esse acesso, como vai, né, a família conseguir todos esses acessos, porque muitas vezes tem coisas de valor, inclusive, ali dentro. Então, eu fico pensando nas situações de hoje, né? Nós estamos em meio a uma pandemia, onde, infelizmente, existe uma situação em que a pessoa vai para um hospital e não se sabe se vai sair, né? E quando acontece uma situação, por exemplo, do falecimento da pessoa, ele pode estar lá dentro do quarto, da UTI ou do hospital com o seu celular, e dali a família nunca mais vai ver. A família vai ter acesso ao aparelho, né? Mas a família não vai ter acesso às informações que estão ali. E às vezes informações importantes, né? Então a gente fica pensando, inclusive, nisso. Porque como vai se pegar uma digital, um reconhecimento de face de uma pessoa que não está mais entre nós? Então, tudo isso é para se colocar e a se pensar, inclusive, em relação a esse patrimônio digital, vamos dizer assim. Se a gente pegar, inclusive, comercialmente, né, muita gente tem páginas que rendem muito dinheiro, né, e às vezes sustentam uma família. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá a página fulano de tal que vende, faz serviços, tem um monte de situação, eu recebo por aquilo que eu posto, porque tem muitos blogueiros, etc., que ganham, né, em virtude do número de seguidores, etc. Para quem vai ficar essa página? Vai ficar para a família? Vai simplesmente desaparecer? Né? Então, é uma situação, hoje, eu vejo totalmente inusitada. Né? E, ao mesmo tempo, a gente faz aquela pergunta, né? Se a gente for embora dessa vida, a gente quer que as outras pessoas tenham acesso a tudo que nós temos no nosso aparelho de celular, né? Nos nossos arquivos digitais? Então, eu quero começar até, como nós tínhamos combinado, né? Fazer um bate-papo, mas começar com essa pergunta. Será que nós queremos que as pessoas tenham acesso a tudo que nós temos digitalmente guardado? Esse é um grande problema, né? Como o doutor Antioli comentou, né, a chegada da LGPD, eu espero que a LGPD venha como o sal, né, que regula o tempero de tudo, né? Não venha como a calabresa que põe mais pimenta e passe a questão ficar mais quente do que já é. Deixa eu agradecer aqui a audiência dos nossos internautas, doutora Adriana Gomes, nossa secretária adjunta, obrigado pela audiência, a doutora Fernanda Corvetto, a doutora Aline Cruz, a doutor Fernando Zanella, obrigado pela audiência, doutor Fernando Zanella, presidente da nossa Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, muito obrigado, a doutora Rita de Cássia, a doutora Dani Dias, doutor Davi Costa, doutor Paulo Kiss, aqui presidente da subseção de Carapicuíba, salvo o meu engano, Dr. Lincoln Chino, nosso membro de comissão aqui também, presidente do Jovem, coordenador da Comissão Jovem Advogado, doutora Daniela Andrade, doutora Daiane também, doutora Carmen Vaiano, boa tarde, doutora Carmen, muito obrigado, doutora Luciana Siqueira, temos aqui também a Silvana Salles, nossa colaboradora, doutora, quem mais? Doutora Luciana Siqueira, muito obrigado. Doutora Cátia Dias, nossa conselheira estadual pela Lapa. A Rita Cássia Moraes. Paulo Brasil, obrigado pela audiência. Cristiane Natasha, obrigado.
Camila Chiambrando, também muito obrigado. Doutor Rafael Bueno, obrigado pela audiência. Eu passo a palavra ao doutor Hamilton. Doutor Hamilton, fique à vontade aí para explorar o conhecimento do nosso querido doutor Antiório. Obrigado, doutor Martins. Doutor Antiório, o senhor comentou, né, sobre a questão dos dois aspectos, o patrimonial e o da intimidade, né, da herança digital. E a gente observa, né, que os bens patrimoniais, eles são transmissíveis, né, no caso de herança, e eu poderia até lembrar o caso, por exemplo, dos relacionamentos, né, quando termina um relacionamento, o pessoal vem com a partilha e tudo mais. Mas a intimidade da pessoa, hoje, pelo nosso ordenamento, ela é intransmissível, né? A minha pergunta seria, o advogado de família, né, como é que o senhor acha que ele poderia agir na orientação das pessoas que que procuram se proteger, né, desses aspectos, né, da herança digital? Alguma recomendação? Olha, eu acredito que a maior recomendação hoje seria realmente se fazer um testamento digital ou simplesmente colocar às diversas redes sociais, provedores, que não se deseja que as coisas venham a ter conhecimento por outras pessoas. Porque se a gente pegar, né, eu vou até fazer um paralelo com uma situação que acontece muito hoje, principalmente, como você falou, no final dos casamentos. Né? A gente tem visto, infelizmente, o crescimento imenso da chamada vingança digital. Né? Então, as pessoas, enquanto está tudo bem, né, curtem, fazem as suas fotos íntimas, vídeos íntimos, e a hora que se termina um relacionamento, aquilo é vazado, infelizmente. Isso a gente tem, inclusive, casos sérios, onde se levou, inclusive, a suicídios. Eu não digo nem as disputas judiciais, porque a hora que se entra com uma disputa judicial para se tirar de uma internet ou tirar de algum site, isso com certeza vai ser vencido. Mas às vezes as pessoas não têm estrutura para isso. Né? Então acaba gerando até um possível suicídio, como aquele caso que eu falei da Alemanha, onde não se sabia se o motivo do falecimento da jovem era algo relacionado ao que vazou, o que tinha na internet. Então, isso é uma situação complicadíssima, né? Porque a hora que você tem acesso, você vai ter acesso a tudo, não existe acesso pela metade. Né? Se eu tiver acesso à nuvem, por exemplo, de um filho, do cônjuge, ou de qualquer pessoa que seja, eu tenho acesso irrestrito. Né? O juiz não vai olhar ali o que é íntimo e o que não é. Porque às vezes as pessoas, né, eu costumo dizer, porque se você entrar numa nuvem, dependendo da pessoa, você tem milhares de arquivos. Né? Não vai ficar um juiz ali, ou mesmo um perito, olhando cada situação para saber se aquilo é íntimo, se aquilo é patrimonial. Então, é muito complicado. Eu acredito que as pessoas devam fazer esse testamento digital hoje, né, em relação a esse acervo, ou então fazer aquilo que as redes sociais propõem, de se transformar a conta em memorial e passar para uma pessoa. Né? Então, essa pessoa, por exemplo, eu coloco lá a minha esposa, né, quero até agradecer, porque o doutor Martins falou o nome dela aí, então ela está nos assistindo, a Daiane, e então, por exemplo, eu coloco para ela eu coloco lá no Facebook que ela vai administrar a minha conta memorial, né? Então, se eu vier a falecer, ela vai ter acesso a isso, então vai ter acesso a fotos, vai ter acesso a algumas situações, não vai ter acesso
a parte pessoal, então a mensagens e etc. Né? E a mesma coisa acontece em relação às outras nuvens. Quer dizer, muita coisa, às vezes, os próprios familiares que ficam não vão nem saber que existia. Né? Eu acho que, inclusive, é uma coisa que você deva colocar realmente no papel para mostrar, porque às vezes você vai colocando ali. Antigamente, né, a gente pegava um computador, uma HD e vai guardando tudo aqui. Né? Então, se acontece alguma coisa, alguém abre ali, acessa e vai ter como continuar trabalhando. Às vezes as pessoas, né, têm informações profissionais. Então, por exemplo, essa HD eu levo e trago dos meus escritórios. Então, eu trago de casa, levo para casa, levo para o escritório, levo para o outro, porque aqui tem praticamente tudo, e você não vai ficar, né, passando de um computador para outro tudo. Então, é mais fácil trabalhar assim, ou na própria nuvem, né? O problema da nuvem é que a gente vive num país, infelizmente, onde a internet às vezes dá uma vacilada, né? Então, se a gente deixa uma coisa, os nossos documentos todos na nuvem, e aí, de repente, você precisa fazer uma petição, né, de um cliente que você tem correndo, a nuvem, a internet não está funcionando, você está sem sinal, e aí você não consegue trabalhar. Então, às vezes, por isso é importante você ter esses dados guardados de outra forma. Mas é essa a situação. Eu acredito que a melhor forma é a pessoa deixar já destinado a quem vai aquilo. Né? Ou deixar em testamento que deseja que tudo seja destruído, sei lá. Eu não sei como o nosso ordenamento vai conseguir fazer com que isso seja cumprido. Né? Porque depende-se de senha, né? De acessos. Então, quer dizer, se alguém tiver aquela senha, se alguém tiver acesso àquela máquina, ou né, o computador, a gente sabe que os técnicos conseguem recuperar muita coisa. Então, mesmo que seja um desejo do falecido que ninguém tivesse acesso, a gente sabe que é muito complicado, principalmente se a pessoa vier a falecer de repente. Né? Se ela já está vindo num processo onde ela consegue ir deletando aquilo que ela seja conhecida, é fácil. Agora, se é uma morte de repente, que é, como a gente falou, né, em relação aos nativos digitais, é o mais provável, porque são jovens, são muito jovens hoje, vai estar ali, alguém vai ter acesso, com certeza as pessoas conseguem ter acesso. Então, tudo isso, né, talvez a LGPD tenha, a gente consiga fazer o nosso poder legislativo consiga fazer algum adendo aí que proteja os dados do falecido, né? Porque não adianta só proteger de quem está aqui. Quem está aqui se protege, consegue se proteger de alguma forma ou de outra. Mas quem não está, tem esse problema. Se não era desejo do falecido que ninguém soubesse, como vai ser feito isso? Como vai se respeitar isso? Colocando um pouquinho de molho. Pois não, doutor Milton, por favor. Colocando um pouquinho de molho um pouquinho de pimenta no molho, hoje nós temos muitos casais jovens, ou não jovens, mas particularmente jovens, que a renda deles provém, né, de sites e de atividades que ocorrem apenas na internet, né? Não existe nada físico. Quer dizer, toda a renda deles provém de algo imaterial. E, como todo casal, um dia eles podem se separar, né? Nesse caso também, né, olhando o testamento no caso do falecimento da pessoa, um casal jovem, para se proteger também, porque pode ser que os dois sejam, por exemplo, digital influencers, e para os dois se protegerem no caso de eventual separação, qual seria a recomendação para o advogado de família, né? Orientar essas pessoas a fazerem um pacto antinupcial? Olha, fazer um pacto antinupcial é uma das saídas, né? Com certeza
talvez é a saída de se colocar realmente no papel. Mas eu costumo dizer que o casamento, né? Ninguém casa para se separar, né? Então, muitas vezes as pessoas não pensam nisso antes do casamento, né? Pensam apenas na hora que acontece alguma coisa. Então, é uma situação bem complicada e vai dar uma bela briga judicial. Se for amigável, né, consegue-se chegar a um bom termo. Se for litigiosa, vai ser a mesma coisa dos bens patrimoniais, com certeza. Mas, como eu costumo dizer, dificilmente, a não ser que sejam famílias já mais acostumadas com algumas situações, porque o próprio divórcio, querendo ou não, é uma situação nova no nosso ordenamento. Foi, lógico, não é uma coisa que começou ontem, mas durante muito tempo não se casava para se separar, né? Então, a gente tem hoje, talvez, eu acredito que hoje nós temos as primeiras gerações de pais que se separaram logo no início da legislação, talvez, né? Casando-se, eu digo. Porque agora que você tem aí as pessoas, né, de 77 para cá, que foi após a lei do divórcio, e depois de acontecer muita coisa, é agora que começam a ter esses filhos se casando. E aí você começa a ter famílias que orientam ao casamento com separação total, ao casamento com pactos antinupciais e etc. Mas até um tempo atrás a gente não tinha isso. Então, é a mesma coisa. Eu acredito que... porque também a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, um casal de digital influencers, aí eu vou colocar mais pimenta no molho que você falou, um casal de digital influencers que se casou e se tornaram grandemente famosos depois do casamento e juntos. E aí? Quem vai ficar com a conta? Quem vai ficar com os seguidores? Né? Não adianta eu simplesmente, eu me separo, aí eu falo assim, ó, a minha esposa fica com a página do Instagram e eu fico com a página do Facebook. Eu fico com os seguidores os seguidores que gostam de carro e ela fica com os seguidores que gostam de artesanato. Né? Então, é muito complicado, porque a gente vai entrar em situações, inclusive, que são totalmente, eu acredito, totalmente sem condições de se determinar quem seguiu quem. Né? Porque eu posso ter o meu site lá, meu blog, com a minha esposa, com a minha companheiro, né? E agora, as pessoas seguiram quem? Né? Então, é muito complicado. É uma situação que eu acredito que vai gerar, e, assim, futuramente também, vai gerar muito mais conflitos, no caso de uma briga, de uma separação, ou até de um falecimento, do que uma divisão consensual, vamos dizer assim. E a mesma coisa se a gente falar em herança, porque se a gente pegar o acervo digital, você também tem, né, em relação, não tenho nada que a esconder, pode pegar tudo que for. Aí você tem cônjuge, você tem filhos, para quem vai ficar tudo isso? Né? Como vai se dividir o patrimônio digital? Então, é uma situação que realmente eu acredito que o ordenamento jurídico vai ter que se adaptar. Os nossos legisladores, eu acredito que, eu penso que os nossos legisladores precisam começar a ser mais rápidos do que sempre foram. Porque se a gente pegar aí o Código de 2002, né, que estava lá desde... Quando eu entrei na faculdade, o projeto já estava desde 1960 e pouco.
né? Me formei, o código foi sair praticamente 5 anos depois que eu já estava formado, né? E hoje, se a gente pegar muita coisa, ele já está obsoleto. Sim. Se a gente pegar a nossa Constituição, ela está obsoleta. A gente tem situações hoje que nem a nossa Constituição, que é uma Constituição nova, né, perto de outros países, mas ela tem tanta coisa que ela acaba sendo engessando as coisas e fazendo com que a gente não vá para frente em muitas situações. Então, tudo você depende, e aí ver esse regulamento que está acontecendo pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Tudo se chega no Supremo. O Supremo, se a gente for ver as Supremas Cortes de outros países, as coisas não é tudo que vai para a Suprema Corte. É uma coisa ou outra. Agora, no Brasil, até julgamento de crime penal, em processos penais, vai para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, chega a ser absurda essa situação e, infelizmente, nossa Constituição coloca, né? Fica complicado mesmo, doutor Tiago. Deixa eu aproveitar aqui. Obrigado, doutor. Fazer a referência ao doutor Davi Costa, que nos assiste, ao doutor Maurício Carlos Lenini, que também nos está assistindo, doutor Rodrigo Nakazone, doutora Carla Fludo Della Dea também, muito obrigado pela audiência, do senhor Laci Pinheiro, meu amigo de infância aqui com a gente, parabéns, obrigado, Laci, pela audiência, Fabiana Andrade e o doutor Rafael. Queria passar a palavra para a doutora Érica Siqueira. Doutora Érica, estamos aí à discussão. Fique com a palavra. Boa tarde. Aí. Vamos pôr um pouco mais de pimenta, porque depois vou pôr páprica nesse molho todo. Ótimo. Voltando à questão da herança, doutor, eu vi, né, que nós temos aí 2 projetos de lei para tratar do assunto, que está tramitando, o PL 4099B de 2012 e 4847 de 2012, para alterar, incluindo parágrafo único no artigo 1788 do nosso Código Civil. E esses projetos de lei, eles colocam no parágrafo único que todo o acervo digital seria transmitido através da herança. E o que eu acredito, né, pela explanação do senhor, que esse todo ficou algo muito grande, né, porque a gente tem as questões que são patrimoniais, que eu entendi, e as questões que são pessoais. Nem tudo eu quero que seja transmitido, né, eu acho que a gente tem a questão aí do que a pessoa em vida gostaria que pós-mortem fosse transmitido, né, então todo o acervo, imagina umas conversas de WhatsApp, por exemplo, faz parte do patrimônio digital, né? Então, você tem conversas ali que são suas. Tem pessoas que têm arquivados de meios digitais, fotos, que pessoas da família não deveriam, não poderiam, né, a gosto deles, que fosse compartilhado, né? Então, o que eu entendo, queria compartilhar aí, a gente ter esse bate-papo mesmo, porque hoje não existe legislação aplicável e a gente, né, fica na mão do judiciário para que o judiciário resolva como fica essa situação da herança, o que pode ser partilhado, o que não pode. Mas a partir do momento, né, entrando em vigor o PL, havendo a alteração do artigo do Código Civil, esse todo o patrimônio pode dificultar um pouco as coisas, ou facilita? Eu acredito que todo o patrimônio só vai trazer mais lenha para a fogueira, né? Porque se você pegar uma situação, eu vou dizer uma situação até sem colocar muita pimenta até nas brigas de casais, etc. Mas vamos supor que entre o patrimônio, né, ou esse acervo, vamos supor que um casal tem lá, um casal casado, com filhos, etc. Ele tem lá várias situações, né, fotos íntimas do casal, né? Não tem nada de errado ali, é o casal, né? Não foi uma traição, não estou colocando nem essa. Mas, por exemplo, do casal, tem fotos, tem vídeos e etc. O que acontece muito. Nós tivemos há um tempo atrás, né, o Estênio Garcia, por exemplo, o ator, que teve vazado as fotos por um hacker, fotos dele com a esposa. Quer dizer,
Não tem nada, né? É o direito de cada casal fazer o que acha mais, né? Querer apimentar suas relações com algumas coisas. E aí você pega um casal como esse, que faz, né? Tem uma vida sexual ali, que gosta de fazer vídeos, fotos, e os dois vêm a falecer, por exemplo, num acidente. Né? E esse patrimônio vai, quer dizer, se for tudo tem que ir, isso daí vai para os filhos. É constrangedor? Né? É no mínimo constrangedor para os filhos, porque normalmente os filhos têm aquela imagem, principalmente quando os pais são mais, vamos pegar o caso aí do Estênio, que é uma pessoa mais de idade, e os filhos normalmente, né, se ele tem 80 e poucos anos, o filho pode ter uns 60. Então, são gerações que ainda não têm tanta habitualidade. É constrangedor, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, porque é o que eu costumo dizer. Existem situações que o jovem de 20 anos, ele entende perfeitamente. O adulto de 50 e poucos, de 60 anos, não entende. Né? Então, porque são gerações. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um discurso vamos pegar um discurso de um político do nosso presidente. Né? Não vou entrar em questões político-partidárias, mas se você pegar o discurso dele, é o discurso de uma geração. Sim. Talvez concordando ou não, mas é o discurso de uma geração, da geração dele. Se você pegar as pessoas mais novas, elas totalmente inconcebíveis. Os mais que têm a idade mais próxima da dele vão achar que é uma situação... isso é corriqueiro, acontecia muito na minha época. Né? Então, são coisas que a gente tem que trabalhar, porque são, como a gente falou, né, são totalmente... Não se consegue ser palpável uma situação dessa. Né? São situações que são totalmente particulares e intangíveis, talvez, de geração para geração. Né? Então, por exemplo, se você for falar de uma situação para o jovem, e você for falar da mesma situação para uma pessoa de 60 anos hoje, você tem que ter dois enfoques totalmente diferentes. Né? Então, eu acredito que é uma situação que a gente vai ter que pensar muito, os nossos legisladores vão ter que pensar muito, né? Só que, ao mesmo tempo, eles vão ter que ser rápidos. Porque, como você falou, é um projeto de 2012, a gente está em 2020. Quer dizer, em 2012, o Facebook estava começando, o Instagram, né? Então, ele estava saindo do Orkut, né? Então, são situações, o WhatsApp não existia, então é muito complicada essa situação, né? Porque as coisas hoje, a lei, ela não consegue evoluir na mesma velocidade que a vida está evoluindo, né? Então, eu estava fazendo até uma palestra semana passada, eu coloquei, assim, se há 3 meses atrás você pensasse que todo mundo ia estar fazendo reunião virtual, lives e etc., você ia acreditar que daqui 3 meses você ia estar fazendo? Né? Ninguém ia acreditar. Fazendo consulta virtual, fazendo atendimento médico virtual. Quer dizer, foi uma rapidez, né, que não se imaginaria há alguns meses atrás. Então, a nossa legislação, ela precisa também acompanhar a evolução tão rápida que tem acontecido. Não dá para a gente ficar o projeto vai para cá, vai para lá, volta para lá, vai para o presidente, vai não sei para onde. Então, a gente precisa ter uma situação, dinamismo. Eu acredito, de celeridade para a nossa legislação. Sim. E desculpa, posso? E nesse sentido, né, em razão da PL sendo aprovada e você ter esse conteúdo de que todo o seu patrimônio, né,
seria suscetível aí à sucessão, ao invés de uma declaração de última vontade, onde eu deixo a herança, seria ideal uma declaração de última vontade do que eu não deixaria para ninguém, porque eu poderia fazer uma declaração de que as questões intangíveis, né, pessoais, não seriam transmitidas. Eu acredito que sim. Eu acredito que, nesse caso, se for aberto a todas as situações, a pessoa vai ter que fazer uma declaração de última vontade, um testamento, talvez um testamento negativo, né? Surja uma nova figura que seja um testamento negativo, né? O testamento que não é para ir para ninguém, né? E não do que... não quero que vá para ninguém. Né? Então, porque é uma situação totalmente atípica. Do mesmo jeito que eu falei, né, que ninguém casa pensando em se separar, ninguém está pensando em morrer. Sim. Né? Então, é uma situação que realmente vai trazer cada vez mais controvérsias. Eu tenho, assim, dó dos nossos juízes que vão ter que decidir algumas coisas. Né? Porque nós, advogados, a gente vai defender o nosso cliente. Né? A gente vai ter já a coisa na mão. Agora, quem vai ter que decidir é que vai ter a situação nas mãos ali, né? Eu não queria, por exemplo, hoje estar no papel nem dos nossos governantes, porque imagina decidir se você trabalha, se você não trabalha, se as pessoas vão para a rua, se as pessoas não vão para a rua. Né? Sendo que uma parcela quer que abra, é a mesma coisa, a mesma situação. Eu acredito. Agora, se tiver no ordenamento jurídico, simplesmente, se não se deixar um testamento, vai para a mão dos herdeiros. Né? Então, e ainda com testamento, e aí né? aquele negócio, né? Sim, mesmo com testamento. Né? Até porque tem o testamento, mas nem sempre aquilo que você tem no íntimo, você acredita que vá parar nas mãos de alguém. Porque se a pessoa tiver ali acesso à sua conta do Facebook, por exemplo, ela vai ter acesso a tudo que você fez através do Facebook, sejam fotos, sejam conversas, sejam publicações que são abertas e publicações que são fechadas. Intimidades. Então, tudo isso vai estar simplesmente na mão de quem herdou ali, né, aquele acervo digital. Então, eu acredito que... E hoje, se a gente for pensar, talvez um acervo digital seja mais... tem um valor patrimonial maior do que o próprio valor patrimonial físico mesmo. Sim. Né? Então, como a gente falou, se você pegar aí uma personalidade, né? Se você pegar vamos pegar, entrar até numa situação que está aberta hoje na mídia, o falecimento do Gugu. Né? O falecimento do Gugu está tendo uma disputa em relação a seguidores de rede social dele. Né? E para quem vai isso? Sim, até porque tem muita gente... Exatamente, porque tem muita gente que depois que morre ainda aumenta ainda mais. Isso. Né? Porque as pessoas querem saber o que está colocando, o que está falando. Né? Se é uma pessoa desconhecida, ele vai chamar para ser amigo, não vai ter resposta. Né? Agora, se é uma personalidade, ele vai curtir uma página e ele vai se tornar mais um seguidor naquele milhão de seguidores. Né? A gente vê casos... E isso tem uma oscilação do dia para a noite. Se você pegar aí o caso de programas de televisão, a pessoa está lá no Big Brother, né? Ele entra como um desconhecido, de repente ele tem mais seguidores do que pessoas famosas há muito tempo. Aí ele cai na desgraça com o público, ele perde não sei quantos mil seguidores em uma votação, em uma palavra que ele falou. Então, é o que eu falei, a situação hoje é muito rápida.
Então, assim, o que a gente está falando aqui, daqui uma semana pode não ter mais, dependendo do que acontece. Né? Então, eu acredito que a gente precisa, na verdade, ter uma legislação que evolua junto com o mundo. O mundo está evoluindo demais, a ciência evolui demais, e a legislação tem que evoluir demais também. Perfeitamente. Bom, estamos caminhando já para o nosso final da nossa live. Passou rápido, né? Muito rápido essa 1 hora aí. E eu gostaria que, primeiramente, fazer botar um pouquinho de páprica, que já nossa conversa ficou quase aqui um Masterchef, botar uma páprica nesse assunto e dizer o seguinte: a maior dificuldade, como vamos mensurar os valores dessas heranças digitais? Por exemplo, o doutor colocou muito bem, eu até ia fazer essa pergunta a respeito dos seguidores do Gugu Liberato, que simplesmente quintuplicou da noite para o dia depois que ele morreu. Então, aquilo que tinha um valor passou a ter um valor 5 vezes maior, né? E como a gente mensurar isso? E já aproveitando o comentário do doutor Antiori sobre... Eu vou pedir para o doutor fazer esse comentário ao final. Eu vou passar para o doutor Hamilton fazer as suas considerações finais e depois nós vamos seguindo. O doutor Antiori responde essa páprica aí que eu coloquei no molho e a gente já caminha para as considerações finais do doutor Antiori também. Doutor Hamilton, suas considerações, por favor. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, doutor Martins. Bom, eu acho que esse assunto ele é quase que inesgotável, né? Porque, primeiro, que essa 1 hora passou muito rápido. Existem alguns aspectos ainda bastante complexos que poderiam ser explorados, né? Por exemplo, o patrimônio que a pessoa acumula em moedas digitais, né? Tipo bitcoins, né? Mas não apenas bitcoins, né? A gente sabe que existem mais de 1.000 moedas digitais hoje no mercado. A criança que tem um papel na internet, que tem renda, né? Como é que administra esse contrato e como é que quem fica responsável por isso, tudo mais. Bom, isso só para lembrar que o assunto da herança digital e dos bens digitais, ele vai bastante longe ainda, né? A Receita Federal, hoje, ela pede que quem compra moedas digitais declare, né? Embora a moeda digital não seja uma moeda de corrente, né, e nem reconhecida pelos governos, né, a Receita Federal pede que as pessoas declarem isso no imposto de renda. Isso apenas para lembrar, mas eu gostaria de agradecer, eu acho que foi uma ótima live, agradecer ao doutor Antiori, ao doutor Martins e a Érica, e eu passo a palavra para o doutor Martins de volta. Muito obrigado, doutor Hamilton. Só lembrando aqui a presença do nosso querido doutor Luiz Rogério, que está aqui na live também, a doutora Fabi, doutora Luciana Siqueira, obrigado pela audiência, a doutora Kátia, mais uma vez, obrigado, doutor Wagner Luiz Dias também nos acompanhando, nosso secretário-geral, muito obrigado pela audiência. Doutora Érica, suas considerações, por favor. Bom, ia dizer que acho que é um tema ainda que a gente não consegue esgotar numa conversa só, né, doutor? Porque, além de ser muito novo, tudo muito recente, eu acredito que já tem algumas discussões judiciais a respeito, mas nós temos uma dificuldade muito grande, tentei fazer várias pesquisas, mas a maioria dos processos corre até em sigilo, então até que você tenha acórdãos nos tribunais para serem disponibilizados, para a gente poder saber o comportamento dos tribunais aqui no Brasil. Então, o que a gente tem seguido, né, são doutrinas, artigos e até julgados de fora, como o caso que o doutor Antiori falou, da corte alemã, né, que estão baseando aí essas questões. Agora nós vamos ter a LGPD, que eu acredito que também vai respaldar essa questão da intimidade, porque pós-mortem você também tem uma questão de respaldo da intimidade da pessoa, né? Então, é um assunto que vai começar, acho que começa agora, né? A gente está caminhando por um problema jurídico que vem, e até essa questão da divisão, né, das questões patrimoniais com valores mensurados, daquela que você não tem valor, isso no processo de inventário vai dar um trabalho danado, né? Porque você tem que mensurar o que tem valor, você tem que mensurar qual é o valor. E aquelas questões que não têm valor, como você vai dizer que não tem valor, né? De repente, as questões pessoais têm muito valor, né? Aquele livro que eu escrevi ficou guardado, que eu falei, não quero que ninguém publique,
De repente, minha família pegou e publicou aquele livro. Então, assim, teoricamente não teria valor, mas é algo de valor. Então, são questões ainda muito novas para a gente estudar, eu acredito, né, para a gente conversar bastante a respeito, mas agradeço a todos, agradeço ao doutor Jantiori pela conversa. Doutor Martins, doutora Milton, obrigada, viu? Obrigado, doutora Érica. Como o doutor Jantiori falou, né, essas questões de seguidores é pior que a Bolsa de Valores, né? Sobe e desce rapidamente. Uma hora tem 50 mil seguidores, tem um valor. Passou a ter 1.000, deixou de ter aquele valor todo. Então, é complicado. Doutor Jantiori, suas considerações, por favor. Bom, primeiro eu quero mais uma vez agradecer o convite e a participação aqui. E vou fazer algumas colocações. Primeiro, em relação à mensuração desse patrimônio, né? Como você falou, a gente é mais ou menos como um mercado financeiro, né? Então, você tem ali um número de... Eu não sei o que é... Em tempos como agora, eu não sei o que é melhor herdar. Se é melhor herdar seguidores ou ações. Né? Mas eu acredito que a gente tenha, muito em breve, uma nova categoria profissional que sejam os peritos avaliadores de patrimônios digitais. Né? Porque não vale tem como... Porque aquilo que, para mim, pode ser né, como a doutora Érica falou, aquilo que, para mim, pode ser uma coisa de valor inestimável, como um livro deixado, escrito, guardado, né? Para outra pessoa pode não fazer sentido nenhum. Né? Alguém pode pegar aquilo lá e falar assim, ele escreveu umas coisinhas aqui, eu vou jogar fora. Né? Sendo que ou a outra pessoa pode falar, não, mas espera aí, isso aqui é super interessante, vamos lançar isso aqui, vamos publicar. Né? Então, são coisas totalmente, assim, onde o valor é realmente de pessoa para pessoa. Né? Aí o doutor Hamilton falou aqui das crianças na internet, dos blogs, etc. Se a gente levar em consideração, né, doutor Hamilton, que a criança não pode ter rede social, a gente está diante de um crime, né? Então, quer dizer, todas as nossas crianças praticamente têm rede social, mas as próprias redes sociais, se a gente for ler os termos, né, para se associar, é proibido. Né? Então, agora, só que daí você tem um jogo para uma criança de 10 anos que ela tem que entrar com a conta dela do Facebook ou do Instagram. Né? Então, acaba se conflitando tudo isso. A mesma coisa as moedas virtuais. Né? Não se reconhecem, mas existem, são uma realidade, né? E eu acho que acaba acontecendo até como algumas drogas, né? Que tudo aquilo que vai para o submundo, né? E as moedas, às vezes as moedas virtuais acabam sendo moedas de correntes no submundo, por exemplo, da internet, tudo isso acaba gerando um valor agregado até maior. Né? Então, eu tinha um professor de direito penal na faculdade que ele falava assim, quer acabar com o tráfico é só liberar a droga, porque daí ninguém vai querer pagar imposto. Né? E aí você vai deixar de ser interessante para muita gente, não que eu concorde, mas vai deixar de ser interessante para muita gente. Né? Então, são situações que as próprias moedas digitais hoje acabam caindo nessa situação. Em relação à proteção de dados, como a doutora Érica falou em relação à LGPD, se a gente levar em consideração que os dados pessoais são totalmente, né, só da pessoa, então a gente não tem nem que falar em herança digital, simplesmente acabou, a pessoa morreu, acabou aquilo lá. Então, é uma situação, e em relação, né, se a gente for pensar no divórcio, como foi falado, a gente tem uma outra situação, porque quem é o dono da conta? Né? Teoricamente, quem faz as contas de internet, aí das redes sociais, etc., elas estão em nome de uma pessoa. A gente não tem como colocar duas pessoas, 2 CPFs responsáveis. É uma só.
Então, quer dizer, aquela pessoa é dona do patrimônio, né? Então, é uma questão que... são questões que as situações vão levar talvez a uma acomodação, ou não, ou cada vez mais controvérsias, né? Então, e aí, como eu falei, vão surgir aí os avaliadores de patrimônios digitais e, com certeza, vai ser uma nova profissão de futuro muito promissor. Muito bom. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos internautas que nos acompanharam nessa live desta tarde. Lembrando que agora à noite, às 19 horas, teremos mais uma live. Então, espero que todos nos acompanhem. Agradecer ao doutor Hamilton pela presença. Doutor Hamilton, muito obrigado. O doutor Hamilton esteve na sexta-feira lá conosco. Nós estávamos entregando as carteiras. O doutor Hamilton esteve lá com a gente. Parabéns, doutor Hamilton, mais uma vez. Doutora Érica, muito obrigado pela presença, pelo apoio, pela colaboração. É sempre bom tê-los com a gente. Doutor Antioio, tenho nem como agradecê-lo por essa live de hoje, por estar aqui com a gente, dispensar um pouco do seu tempo para atender aqui os nossos internautas e a subseção da Lapa. A gente fica muito honrado, muito agradecido com a sua presença, com o seu apoio e principalmente por você poder dar partilhar um pouco desse conhecimento conosco aqui. Então, muito obrigado em nome de toda a diretoria da OAB Lapa, agradeço, e vamos ver se agora futuramente a gente continua aí esse bate-papo, marcamos uma nova live para esse assunto, e tirar algumas outras dúvidas, porque não acabam, as dúvidas não acabam, né? Enquanto não tiver uma regulamentação específica, para a gente brigar em cima da regulamentação, porque nem sempre a lei traz o resultado que a gente espera, mas a nossa função é continuar brigando. Muito obrigado pela presença do colega, muito obrigado pela presença de todos vocês. Um forte abraço e a todos os que acompanharam a live, uma boa tarde, uma boa noite e conte com a gente na próxima live às 19h30. Muito obrigado. Obrigado a todos. Por nada, até logo. Obrigado. Obrigado, eu te agradeço.